Meus nobres cartoleiros, família Super Dicas, muito bom dia. Aqui vamos nós, né, galera? Preparar o nosso Super Toro para mais uma rodada de Cartola FC, essa reta final do ano de 2018. E aqui estamos nós em todas. Essa é agora a 35ª rodada da competição. Bom, o nosso time na última rodada fez o dever de casa, tirou uma nota boa. Precisávamos, né, depois de 2 rodadas difíceis. Nós fizemos agora 71,42 pontos. O time tem no ano, né, 2.601,14 pontos. Dá uma média de 76,5. Tudo bacana, tudo certinho. E as cartoletas que ainda não chegaram nas 200. Falta alguns centavos para poder chegarmos a 200 cartoletas. E, logicamente, toda rodada a gente lamenta um pouco pelas posições onde não tivemos mais sorte do que poderíamos. E eu, nessa última rodada, destaco 3 fatores que fizeram com que o nosso time corresse o risco até de não ter tirado nem 70 pontos. Faltou acertar o capitão de novo. Nós fomos com o Dudu e tivemos aí o Zé Rafael mitando. O Vitinho também tirou uma nota maior do que o Dudu, poderia ter sido capitão. E nós nem escalamos o Vitinho. O outro vacilo foi não ter escalado o Leandro Damião. Quem diria que o nosso amigo ia fazer gol da assistência, tirou uma nota muito boa. É uma coisa que estava até nos planos, mas a gente também confiou bastante nos jogadores que a gente escalou. E nenhum deles teve um desempenho tão bom quanto o Damião. Por exemplo, o Nico Lopes, que a gente escalou, zicou, e o Damião mitou. Então foi aí o nosso azar. E terceiro, o zagueiro do Palmeiras, né? Nós fomos com o Gustavo Gomes, mas o Luan fez um golzinho de cabeça no final. E aí, com isso, o nosso time perdeu uns pontinhos também. Mas são coisas que acontecem, foi isso essa rodada. E agora vamos preparar tudo aí para disputar essa 35ª rodada. Tem uma coisa que eu já estava para passar para vocês também, o desempenho do nosso time no segundo turno. É uma coisa que a gente tem falado menos, né? Mas o Super Toro, no segundo turno, ele tem 1.058,29 pontos. Foram 15 rodadas, dá uma média de 70,55 pontos. Então tá aí prestado as nossas contas, nós temos 76,5 de média no campeonato e 70,55 no segundo turno. Esse é o nosso time que a gente sempre passa aqui para vocês de sol a sol, rodada a rodada. Para essa 35ª rodada chegamos lá. Eu fiz o meu time de maneira muito mesclada. Engraçado que dessa vez escalar tá mais difícil do que as partidas em si. Porque cada equipe tem jogadores que a gente não sabe como que tá o nível de confiança deles, não sabe se eles vão jogar os 90 minutos. Por exemplo, atacante do Palmeiras. Palmeiras é muito boa contra o Paraná, mas o Dudu a gente viu contra o Fluminense, só sofreu falta. Não fez uma roubada de bola, não deu uma finalização, não deu assistência. E o William Bigode saiu no segundo tempo. Borra também saiu no segundo tempo e a gente nem sabe se joga. No Corinthians, o Danilo, ele é muito bom para cartola, mas só joga 45 minutos. É complicado de escalar. E aí você tem na defesa muito time com risco de TSG. E do time do Palmeiras são jogadores que não devem pontuar muito, porque o Paraná não vai dar roubada de bola, não vai dar trabalho nenhum pro Palmeiras. Então, curiosamente, essa rodada eu tô achando mais difícil por conta dos jogadores do que por conta dos jogos em si serem complicados. A gente tem vários favoritos e fizemos um time mesclado bacana que nós vamos apresentar para vocês. E a nossa torcida é para que os jogadores tenham bons desempenhos, né? A nossa defesa, por exemplo, foi toda mesclada por conta da defesa palmeirense. Vai ter o SG, quase certo disso, mas os jogadores não pontuam, a não ser, por exemplo, o nosso amigo Luan, que fez gol na última rodada. Então vamos nós. O goleiro vai ser o Everton. Confiar aí nos 5 pontinhos dele, torcer para dessa vez não errar nenhum passe.
eu pensei, por exemplo, no Cássio do Corinthians e no Douglas do Atlético do Bahia, contra o Atlético Mineiro. Acontece que o Douglas a gente sabe que vai tomar gol, e o Cássio, se tomar gol, vai ser a mesma coisa que contra o Atlético Paranaense, se eu não me engano, que teve um pênalti e aí acabou, danou com o nosso SG. Se eu errei o jogo, vocês me perdoem, mas teve um jogo que eu escalei o Cássio que no segundo tempo teve um pênalti contra o Corinthians que acabou sendo gol, e com isso a nota dele foi ruim. Eu temo que isso aconteça novamente. Então, goleiro, eu preferi ir pelo SG. Vamos com o Everton. Nas laterais, aí no restante da defesa, a gente arriscou um pouco mais, pensando em pontuação. Nós vamos com o Fagner do Corinthians, voltando aí a ser titular, e o Ayrton Lucas do Fluminense. Fagner, no caso, voltando ao nosso time, Ayrton Lucas também. O Fluminense pegando o Ceará em casa. Não vai ser um jogo fácil. Na defesa, super unanimidade, Pedro Jeromel, na zaga, né? E completamos com o Leonardo Silva, que pega o Bahia, tem um SG difícil, mas é um fazedor de gols. Vamos ver o que ele arruma para o nosso time. Meio de campo, nós vamos com o Lucas Paquetá, provavelmente uma unanimidade. E aí fizemos apostas no Casares, fez um gol contra o Ceará. Aí tem jogo que ele começa no banco, tem jogo que ele começa a ser substituído, tem jogo que ele fica uns 90 minutos. O Casares está meio samba do crioulo doido. Mas vamos confiar nele, não tem muitas opções. Eu até pensei no Ramires do Bahia, mas é um jogo complicado, o Atlético joga em casa, né? E o terceiro meio, Sornosa do Fluminense, jogando em casa também, mais uma aposta. Meio campo tá bem difícil essa rodada. Vamos ver o que os armadores do Galho do Fluminense fazem pela gente. E na frente, no ataque fechando, nós vamos de capitão de novo, Everton Cebolinha. O menino tá vacilando, mas a gente tá confiando. É complicado, né, galera? Ele é mito. Então, o Grêmio jogando em casa, ele fez gol no último jogo, né, do Grêmio, contra o São Paulo no Morumbi. Vamos confiar nele de novo. E fechando o ataque com o Vitinho. Flamengo pegando o Sport fora de casa, mas eu vi o Sport jogando contra o... Vi uns minutos, né, do jogo Sport Ceará e não gostei muito do que eu vi do Leão da Ilha. Vai lutar contra o rebaixamento aí até as últimas rodadas, com muita dificuldade, né? Pode escapar do rebaixamento, tá até fora da zona. E fechando o ataque com o Dudu. Tem que ter um atacante do Palmeiras. A gente não sabe bem o que vai ser desse jogo, o que vai ser dos atacantes. Então vamos aí com o Dudu de novo, tomara que dê certo. E o técnico Luiz Felipe Scolari, o Filipão, preço do time 159,84 cartoletas. Escalamos o Everton no gol, nas laterais Fagner e Ayrton Lucas, na zaga Jeromel e Leonardo Silva, meio de campo Paquetá, Casares e Sornosa, e na frente Cebolinha, o Everton de capitão, Vitinho e Dudu com o técnico Filipão. Beleza, meus amigos, espero ter ajudado